Aleluia! Mais um dia falando sobre oração. Mais um dia falando daquele que vive e reina. Queridos, mas eu quero falar de um assunto hoje, um assunto que tem incomodado muito a minha vida, que é o assunto do engano, o assunto da mentira, o assunto da desgraça dentro da igreja. Queridos, eu acho que todo mundo aqui, eu creio que a maioria conhece a história de Balaão. Balaão foi um homem que começou ouvindo a voz do Senhor. Balaão começou dando direcionamento através do Senhor e terminou o seu ministério na feitiçaria. Balaão começou ouvindo o Senhor e terminou na espada de Josué. Balaão começou sendo um profeta e acabou na bruxaria. Em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24, é onde mais se fala de Balaão. Balaão é procurado por Balaque. Balaque envia emissários até Balaão para que ele esteja amaldiçoando o povo de Deus. Na primeira vez ele mandou, Balaão recebeu o povo e falou: eu vou conversar com o Senhor, amanhã eu te dou uma resposta. No outro dia, Balaão falou: não, o Senhor não permite amaldiçoar quem ele já abençoou. Eles vão embora, Balaque não sossega, manda outro grupo, e eles vão até Balaão. Balaão novamente acolhe esses homens, fala que vai conversar com o Senhor. No outro dia ele dá a notícia: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, e manda aqueles homens embora. Aí na terceira vez, Balaque não sossega e vai junto até Balaão e fala para Balaão: quanto você quer para amaldiçoar esse povo? E Balaão, ele fala que não pode, mas vai ao encontro dos amalequitas. Queridos, quem não pode fazer algo que vai contra o Senhor, não se mistura com aqueles que não querem estar com o povo do Senhor. Se você vê no Novo Testamento, lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado para a ganância. Malditos. 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. 16. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Olha que profundo, queridos. Uma mula, um animal mudo, refreando a língua do profeta. Queridos, o Senhor usou uma mula para repreender Balaão. O Senhor usou uma mula para repreender o profeta. Mas aqui você vê que aqui está falando do coração. O coração do homem, o coração enganoso do homem. O coração que muitas vezes nós fazemos algo achando que é correto, mas segundo a visão do Senhor, aquilo desagrada a Ele. E por que eu trouxe Balaão, queridos? Eu quero levar você, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a palavra do Senhor comigo lá em Josué, capítulo 1, no versículo 7. No livro de Josué, capítulo 1, no versículo 7. Olha o que o
Senhor fala para Josué: apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem sucedido por onde quer que andares. E assim será bem sucedido por onde quer que andares. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amados, se você ler o livro de Josué, quando Josué está ali com o povo, e se você buscar na teologia, na profundidade da palavra, tá? Você vai ver que às vezes o prazo de um versículo para o outro na Bíblia são anos e anos. E Josué recebeu uma instrução profunda e poderosa do Senhor: medita na minha palavra de dia e de noite, não se desvie dela, nem para a esquerda nem para a direita, e tudo que você fizer, você será bem sucedido. Semana passada o pastor Raimundo pregou uma palavra poderosa aqui sobre prosperidade, e a prosperidade, ela está na Bíblia, queridos. E semana passada eu fiz uma postagem nas redes sociais, e ainda paguei para ter engajamento, e testei o povo cristão, e coloquei assim nessa postagem: a chave da prosperidade, e pedi para a pessoa se inscrever naquele link. E quando a pessoa se inscrevia no link, estava escrito assim numa tela bem grande na internet: a chave da prosperidade é a palavra, é o jejum e a oração. E vocês sabiam que a maioria das pessoas me xingaram? A maioria mandou mensagem me xingando. Queridos, vocês entenderam o que é o coração do homem? Aonde o coração do homem está? Vocês entenderam o que o coração do homem leva? Eu fiz um vídeo, queridos, com o cifrão atrás, dinheiro caindo na imagem, e uma animação, um boneco que eu fiz meu, falando sobre a chave da prosperidade. E as pessoas me xingaram porque não tinha nada, porque o que eu mandei eles fazer já tem, eles já sabem, mas não querem fazer. E aí eu fiquei pensando comigo: Senhor, mas por que o ser humano é assim? Ele não quer fazer o que o Senhor pediu, e ele quer atalhos para a prosperidade humana, para a prosperidade desse mundo. O pastor ministrou aqui sobre os talentos, que o Senhor nos dá talentos para ser multiplicado. O Senhor nos dá talento para que nós venhamos a distribuir. O Senhor nos dá talento para que a gente compartilhe com as outras pessoas. Abençoe a obra, abençoe o crescimento da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e quanto mais forte o corpo está, mais o inimigo perde. Mas, queridos, nós vamos falar de Balaão. Balaão, ele se misturou no meio dos amalequitas e colocou os amalequitas no meio do povo de Deus. O exército do povo de Deus se casou com as mulheres, tiveram filhos com essas mulheres, e depois que foi cair a ficha deles, que o que eles estavam fazendo estava tudo errado. Só que quando eles se tocaram, eles já tinham se casado, já tinham filhos. Olha quanto tempo passou, queridos. Olha quanto tempo passou, e quanto tempo Balaque e Balaão enganou Josué e o exército. Vocês já pensaram nisso? Se o Senhor falou o que para Josué? Medita de noite e de dia, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tudo que você fizer, você será bem sucedido. Só que se você ver um pouquinho antes disso, Josué já deu uma oportunidade para o inimigo. Um outro povo se misturou com eles, com mentiras, e Josué fez uma aliança com aquele povo. Queridos, cuidado com a palavra que sai da tua boca. Cuidado com as alianças que nós fazemos, porque quando um profeta, porque hoje eu e você, nós somos profetas do Senhor.
Hoje o Senhor fala para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o Senhor está falando para um ou outro, Ele fala para todos. Então você é um discípulo do Senhor. Mas antes de ser discípulo, você é um filho amado, aquele que o Senhor chamou. Balaão, queridos, ele se vendeu. Balaão, mesmo ouvindo do Senhor, mesmo a mula falando com Balaão, Balaão continuou sua relação com Balaque e com os amalequitas. E Balaão é bem falado e bem lembrado no Novo Testamento. Se você for lá no livro de Judas, no versículo 11, diz assim, olha o que Judas fala: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha o que o profeta, olha o que Judas, discípulo de Cristo Jesus, diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou iremos agradar um e desagradar o outro. Qual Senhor nós estamos servindo? O Senhor deste mundo ou o Senhor dos senhores? Queridos, nossa oração, a nossa busca tem que estar focada no Senhor. Não adianta eu vir aqui falar para você do poder da oração, não adianta eu vir aqui falar para você do sobrenatural, porque se nós não estivermos com o coração alinhado com o Senhor, você vai pedir, vai pedir, vai pedir e nada vai acontecer. Apocalipse, se você quiser abra lá, Apocalipse capítulo 2, no verso 14, olha que diz: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Você já imaginou um homem que ouvia o Senhor, que profetizava em nome do Senhor, sendo instrutor dos inimigos de uma maneira de destruir o povo de Deus? Queridos, a graça te basta. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é suficiente para nós. Não é a graça mais nada, é a graça. Porque quem entende a graça, ele é fiel, ele é temente, ele tem sua vida focada na palavra que é viva e gera vida. Queridos, quando Paulo foi falar com o Senhor, e o Senhor fala para Paulo por 3 vezes: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça já te basta. Queridos, a graça do Senhor, ela já nos basta. Lá em Números, capítulo 31, no verso 16, olha o que a palavra do Senhor vai dizer: estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor no caso de Peor, o que causou a praga na comunidade do Senhor. Quem destruiu essas mulheres? Balaão. Balaão era o quê? Era um profeta do Senhor.
Balaão, ele deixou de ser senhor do Senhor para se vender a feitiçaria, para se vender a riqueza desse mundo. Balaão, ele terminou a sua trajetória no fio da espada de Josué. Balaão, ele deixou de viver o sobrenatural, de viver o maravilhoso de Deus, para viver a destruição através da espada de Josué. Números, ainda no capítulo 31, no verso 8 e verso 9, que dizem assim: olha que poderoso. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá. Também mataram a espada Balaão, filho de Ur, filho de Beor. 9, os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Amados, nós precisamos tomar cuidado. O que nós estamos vendo, o que nós estamos acreditando e o que nós estamos declarando. Eu acho muito interessante a história de Balaão, que Balaão, ele teve a possibilidade de ter os seus olhos abertos, ele vê o anjo falar com ele, o anjo falar com ele através da mula. Queridos, eu acho que não tinha mais como falar com Balaão, mas Balaão decidiu fazer o quê? Hein? Quantas vezes o Senhor não fala conosco através de um irmão, ou através daquele irmão que ninguém dá nada para ele, e o Senhor usa ele para falar com você, ou para falar comigo, e nós mesmo assim continuamos se desviando ou para a direita, ou para a esquerda, ou para a esquerda, ou para a direita, e depois não entendemos o porquê o sobrenatural do Senhor não acontece na nossa vida. Amados, é maravilhoso ser usado, ser um instrumento. Queridos, é maravilhoso ver o irmão vir aqui testemunhar algo na vida dele, mas o mais maravilhoso é quando você é usado e é você quem faz o testemunho. Amados, Balaão, ele ouvia a voz do Senhor. Balaão ia lá e o Senhor falava com ele. Balaão ia lá e o Senhor falava para ele: faz isso, isso e isso. Mesmo assim, ele escolheu outro caminho. Amados, Josué, abra lá no livro de Josué, capítulo 13, lá no verso 22. Josué, capítulo 13, verso 22, diz assim: os israelitas também mataram a espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além dos demais que por eles foram mortos. Olha como Balaão foi tratado no livro de Josué. Em algumas versões está adivinho, outras versões está feiticeiro. Olha o fim de Balaão. Qual é o fim que nós queremos ter? Nós estamos aqui numa campanha, o poder da oração. Queridos, Jesus, ele quebrou as artimanhas do diabo na palavra, no conhecimento, na dependência, porque quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo. E lá por 40 dias o diabo tentou, provocou, e Jesus respondeu na palavra. E Jesus, ele veio e falou através da palavra. É a palavra que é viva, é a palavra que gera vida, é a palavra que traz vida, é a palavra que multiplica a vida, e é a palavra que tira a morte das nossas vidas. É a palavra que transforma, é a palavra que vivifica,
é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Nós tivemos semana passada, vocês se lembram disso? Um encontro com Deus. Tivemos pessoas descendo as águas, pessoas deixando essa vida mundana para uma vida com Deus. E eu oro para que vocês façam isso mesmo, porque eu conheço muitas pessoas, queridos, que o batismo foi só um banho, ou o batismo foi para dar uma enxugada nos pecados, para continuar pecando. Essa mania que estão de dizer hoje, vem, que Jesus te aceita como você é mentira. Jesus, ele te recebe como você é, mas Jesus, ele quer transformar a minha e a tua vida. Jesus, ele quer transformar os nossos hábitos, para que nós tenhamos os hábitos santos que ele tinha. E qual é o hábito santo que Jesus tinha? Orar, jejuar e meditar na palavra. Tudo que Jesus ia fazer, ele ia fazer o quê? Ele ia orar. Quando ele terminava algo, ele ia fazer o quê? Ele ia orar. Quando Jesus estava para começar algo, ele ia fazer o quê? Ele ia orar. E tudo ele dava graças ao Pai. E tudo ele dava graças àquele que vive e reina. Tudo ele dava graças àquele que nos chamou, nos separou. Jesus, ele disse, o que ele disse para Pedro? Pedro, sobre ti estabelecerei a minha igreja. Aí ele disse aqui para Pedro: Pedro, tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus, e tudo que você desligar aqui na terra vai ser desligado nos céus. Quando Pedro foi parado e falou: Senhor, me ajuda, Pedro fala o que? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta aí, anda. Queridos, fica de pé no seu lugar.